E aí, pessoal, tudo bem? O trailer do Alto da Compadecida 2 saiu e logo um monte de gente começou a acusá-lo de estar lacrando, e eu fiz esse vídeo aqui para provar que esse comentário não faz nenhum sentido, coisa do qual vocês serão convencidos logo depois da sua curtida e do like. Indo direto ao ponto, o trailer do esperadíssimo Alto da Compadecida 2 saiu e a gente já pode ver que algumas coisas estão mudando em relação ao original, a cenografia, que agora tem um ar mais fantasioso e etc, etc, etc. Dentre essas, uma em particular causou essa discussão, que é o fato da personagem de Nossa Senhora, antes vivida pela icônica Fernanda Montenegro, agora ser interpretado pela Thaís Araújo, a qual tem a pele preta. Então, com base nisso, algumas pessoas começaram a acusar a produção de ter alterado a etnia da personagem deliberadamente como uma forma de provocar lacração. Todos já devem ter percebido que nós vivemos num momento muito ideologicamente delicado, onde praticamente qualquer assunto se tornou matéria de disputa. Enquanto uns acham que as grandes obras têm que passar por releituras inclusivas como uma forma de promover uma maior aceitação de certos grupos que historicamente foram marginalizados, outros se declaram ofendidos por essas mudanças, pois isso muda a imagem que essas obras têm na memória emocional deles. É um assunto muito complicado, cuja discussão tem muitas camadas e é muito difícil, e é um assunto no qual eu não vou me posicionar aqui nesse vídeo. Eu vou dar o parecer em um caso específico, que é exatamente o caso da mudança da etnia da personagem no filme O Alto da Compadecida 2. E não, pessoal, isso não é lacração. E por que eu afirmo isso com tanta segurança? Vamos voltar lá para o filme original e dar uma olhada em como isso já está contido naquela obra. Todos vocês devem se lembrar que lá Jesus Cristo é interpretado por um ator negro. Mas essa não foi uma escolha simples, mas sim baseada em um tema da própria obra. Quando Jesus Cristo se apresenta aos julgados, ele diz claramente que: "Muito obrigado, João, mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim assim hoje de propósito porque sabia que ia despertar comentários." Ou seja, ele está dizendo que assumiu aquela aparência, ou seja, de um homem preto, justamente porque queria despertar reações fortes. Com isso ele quer dizer que sabia que ia causar surpresa àquelas pessoas aparecendo enquanto pessoa negra, porque elas sempre o veem nas pinturas e em outras iconografias representado enquanto homem branco. Hoje, coisa inclusive desmentida pela própria historiografia, considerando que Jesus tinha as características de um homem do Oriente Médio. Logo, ele está claramente dizendo que assumiu aquela aparência como uma maneira de confrontar o preconceito daquelas pessoas. E pessoal, isso não foi uma coisa que saiu simplesmente da cabeça dos realizadores desse filme específico. Uma adaptação anterior da obra, lá dos anos 70, se não me engano, protagonizada pelos Trapalhões, já trazia Jesus Cristo como um homem negro, inclusive interpretado pelo Mussum, e isso já consta no livro escrito pelo Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Partindo do ponto que a obra original, que vai ser continuada agora, já deixa muito claro que Cristo é capaz de mudar de aparência para confrontar os valores das pessoas com as quais ele está julgando, não faz sentido pensar que Nossa Senhora também poderia fazer o mesmo. Além disso, a gente está falando de um conceito integrante da própria obra original escrita pelo autor Ariano Suassuna, ou seja, é de um tema essencial às obras e suas adaptações, o qual já existia muito antes do movimento de inclusão que hoje tem sofrido tantas críticas. Logo, essa ideia de representação étnica já era essencial ao Alto da Compadecida antes disso virar uma tendência do cinema mundial. Dessa forma, julgo que seja um absurdo criticar essa continuação por trazer um tema que já é presente e caríssimo à obra original, a qual tanta gente diz amar, pelo menos o filme produzido pela Globo, mas deixou passar isso em branco. E eu pergunto, pessoal, vocês que são admiradores da série e do longa anteriores do Alto da Compadecida, vocês não tinham percebido isso? Que não se deram conta de que esse tema sempre esteve presente? Eu entendo que condenar esse trailer e condenar essa continuação por trazer esses elementos é quase o mesmo que condenar Pantera Negra por tratar de cultura africana, não faz nenhum sentido.
não é um tanto complicado que a gente já saia se posicionando sem maiores reflexões, sem maiores questionamentos e fazer sentenças tão problemáticas como essa? Acredito que antes de emitir esse tipo de opinião, a gente deveria tentar conhecer melhor a obra, os temas e tudo que está em questão quando se toca nesse assunto. Então, meus amigos, eu espero não ter ofendido nem agredido ninguém, mas eu me senti meio que na obrigação de fazer um alerta importante, porque sendo um cara que é apaixonado por cinema e que gosta do Auto da Compadecida anterior, a famosa versão com o Matheus Nastergalli e o Selton Mello, eu me senti, de certa forma, no dever moral de trazer minha opinião e trazer um esclarecimento para essa questão. Eu espero não despertar brigas e nem atacar ninguém e que a gente possa pensar um pouco mais nas acusações que a gente imputa ao filme A, B, C, D ou E. Muitíssimo obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. E vocês acham que eu estou errado ao afirmar isso daqui? Vocês veem realmente alguma outra motivação para que a personagem de Nossa Senhora tenha passado por essa mudança? Digam aí nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima com mais cinema.